Pai do Senhor, igreja. Amém? Pode se sentar. Hoje, Deus está curando pessoas aqui. Mas curando a alma. Deus tem feito grandes coisas na igreja nesta noite. O culto está diferente. Quem está ligado aí está vendo que Deus está trabalhando no íntimo de cada pessoa. E você não vai embora sem receber a porção completa daquilo que Ele tem para você. Amém? Quantos tem Bíblia aí? Abra comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo 4, versículo 19. Culto frutificando vidas. Estive pedindo a Deus uma palavra, Maurício, e geralmente quando fala de frutificar, nós começamos a olhar para nós e como nós estamos perante Deus. Começamos a ver o nosso estado de maturidade, aquilo que precisamos crescer, mudar, melhorar, tirar, acrescentar. Mas aí o Espírito Santo começou a falar muito forte ao meu coração, porque o culto, ele é denominado como frutificando vidas. E aí o Espírito Santo falou assim: fala que eles vão se tornar pescadores de almas. Fala para a igreja que eles vão se tornar pescadores de almas. Amém? Acho que vocês já entenderam. Mateus 4, verso de número 19 diz assim: E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Amém? Agora, como os pregadores gostam de dizer, não perca a sua atenção por nada agora. Dirija a sua atenção toda para cá, para a palavra do Senhor. Amém? O Mateus, ele já veio aqui e já explanou muito daquilo que Deus havia colocado ao meu coração. Mas ainda tem algo que precisa ser transmitido para a igreja nesta noite. Quando nós vamos olhar para esse chamado de Jesus, para nosso irmão Mateus e seu irmão André, que estão à beira do mar da Galileia pescando, se nós olharmos somente para o evangelho que Mateus escreveu, nós não temos as informações completas daquilo que aconteceu. Semelhantemente, se olharmos para Marcos, também não vamos encontrar as informações completas de tudo aquilo que aconteceu na vida desse homem até ter esse encontro com o mestre. Mas Lucas, ele vai detalhar mais precisamente aquilo que estava acontecendo nesse dia. Jesus está no mar da Galileia. Existe um homem que havia lançado as redes no mar a noite toda, e ao amanhecer não havia pegado nada. Esses homens estão ali consertando e limpando as suas redes, mas de repente aparece um homem chamado Jesus. 2 barcos estão à beira do lago. Jesus pede para que eles cedam o barco, que ele precisava ensinar algo a esses homens. Ele pega esse barco, conduz até o mar, traz o seu ensinamento, e na volta ele dá uma ordenança. Fala assim: ei, entra no barco, pega as redes e vá mar adentro. Eu creio que nesta hora a interrogação veio até a cabeça desses homens, porque eles já haviam pescado no momento correto, na hora correta, da maneira correta, e não haviam pegado nada. Mas sobre a palavra de Jesus, eles vão para dentro do lago, pega a rede e lança segundo Cristo havia dito a eles. Mas agora há uma diferença. A diferença qual é?
a rede não está leve. A rede, ela tem um peso. A rede não está vazia. A rede não está suja. A rede está cheia de peixe. Esses homens agora eles sentem o peso e a bênção ela não é pequena, a bênção ela é grande. É preciso pedir ajuda. Mas vamos lá. Esses homens pegam os peixes e estão agora na beira do lago. Mas sabe o que eles ouvem? E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Ô Hélio, eles passaram a noite toda lançando as redes para pegar peixe. E quando eles conseguem obter sucesso, Jesus diz: abandona tudo, porque eu tenho um plano diferente para você. Abandona tudo, porque o que eu tenho para você é maior do que você imagina. Abandona tudo, porque o que eu tenho para você não é peixe, são almas. Agora esses homens começam a seguir Jesus. Pedro, Tiago, João, André e assim. Mas sabe o que é maravilhoso? Esses homens agora começam a seguir Jesus, mas a Bíblia não oculta aquilo que acontece de errado. Mesmo esses homens tomando a decisão de seguir o Mestre, a Bíblia continua mostrando os seus erros e os seus acertos. A Bíblia não oculta, a Bíblia não esconde, ela mostra quem você é de fato. Mas sabe o que é maravilhoso? Que os meus erros não anulam a promessa de Deus na minha vida. E se Ele não anula na minha vida, Jesus não faz acepção de pessoas, então Ele não anula na sua também. Se os meus erros, Wellington, não anulam a promessa de Deus na minha vida, Ele não vai anular na sua. Se Ele prometeu, fique em paz, dorme tranquilo, que Ele vai cumprir. Mas quantos aqui creem que a palavra do Senhor ela tem o poder de transformar as nossas vidas? Mas às vezes parece que não acontece. Eu vou listar pelo menos 3 coisas aqui que impedem da palavra mudar a nossa vida. Vou fazer como os pregadores fazem. Quantas coisas? Quantas coisas? Estou quase igual o pregador lá. A primeira, Wellington: ouvir a palavra. Por isso que eu iniciei pedindo toda a sua atenção. Sabe por quê? Para mudar a sua vida, você precisa ouvir a palavra. A primeira coisa é: eu preciso ouvir a palavra. Mas como eu vou ouvir a palavra se não tem quem pregue? Então é necessário que alguém pregue. Aí entra o pregador. A segunda coisa: eu preciso que alguém pregue para mim. Eu preciso que alguém me ensine. Eu preciso que alguém esteja disposto a transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa é a segunda. Mas eu ouvindo, recebendo a palavra, eu preciso praticá-la. Porque aquele que ouve a minha palavra e a pratica, ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí pode vir a chuva, aí pode vir a tempestade, aí pode vir o vento, aí pode vir qualquer coisa, mas ela não sai do lugar. Pode se levantar o que for, irmão, mas se você está edificado sobre a rocha, que é Cristo Jesus, você não sai do lugar. Mas vamos lá. Esses homens agora começam a presenciar milagres. Como eu disse, Jesus não oculta, a palavra de Deus não oculta os seus erros e acertos. O mesmo Davi, Wellington, que derruba o gigante, é o mesmo que a Bíblia vai relatar que cai. Mas qual é o final? A promessa se cumpre.
O mesmo Pedro que nós estamos falando aqui, que está andando sobre as águas, é o mesmo que a Bíblia diz que ele afundou. Será que é semelhante com você? Jesus me chamou, Jesus te chamou, e sabe o que acontece? No meio do caminho nós cometemos erros ou não? Mas eu quero dizer algo para você: os seus erros não anulam a promessa de Deus para a sua vida. E como pregador da palavra, eu tenho um objetivo aqui, é ser claro ao ponto que você entenda aquilo que eu estou pregando, porque só assim a sua vida pode ser transformada. Porque se você não entender o que eu estou pregando, sabe o que acontece? O inimigo vem e rouba. Mas se você entender que há uma promessa sobre a tua vida, se você entender que Jesus quer mudar a sua trajetória, se você entender que Ele quer tirar você do mar da Galileia e colocar em meio à cidade e dizer: ei, eu tenho algo para dizer a você. O Jesus que me encontrou, Ele está vindo aí, e Ele quer mudar a tua vida também. É isso que Ele quer fazer. Agora eles estão caminhando e milagres estão acontecendo. Esses homens são privilegiados. Quando nós olhamos para o todo da Bíblia, é isso que acontece. Nós vamos montando a história. Marcos vai dizer que Jesus encontrou, mas Lucas vai precisar daquilo que aconteceu, mas só João vai dizer o final. Mas antes de chegar lá, eu disse que Jesus, Ele o chamou para ser o quê? Pescador de homens. A Bíblia diz aqui que é isso, que esse era o trabalho de Pedro. Aqui vinha o seu sustento. Mas só que Léo, ele tinha sim a sua intimidade, ele sabia manusear a rede. Mas só que tem momentos que você precisa trabalhar com um grupo pequeno de pessoas. Mas está Jesus, Pedro e Tiago. Na onde? No Monte da Transfiguração. Ou melhor, no monte em que Jesus transfigurou. Sabe quem aparece? Moisés e Elias. Esses homens aqui estão representando a lei, o outro, os profetas. Esses homens foram um marco no Antigo Testamento. Esses homens aqui fizeram coisas extraordinárias. Elias, vários milagres. Mas sabe a quem a palavra é dirigida no monte? Oh, aleluia. O pregador pode ser bom, o cantor pode ser bom, mas aqui quem está no centro é Ele. A palavra é direcionada a Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. Posso pregar muito bem, pode cantar muito bem, mas se Ele não estiver no centro, de nada vale. Mas eles, após ter essa revelação maravilhosa, eles são aí dali. Encontram um jovem que está passando por um momento difícil. O seu pai diz: ei, meu filho, uma hora ele se joga na água, uma hora ele se joga no fogo. Ele está meio inconstante. E qual é o problema dele? Ele está possesso de demônios. Mas os discípulos não conseguiram resolver o problema desse menino. E sabe qual é a resposta? Como eu disse, a Bíblia não oculta os seus erros e os seus acertos. Jesus está dizendo que algumas coisas vão se resolver somente com jejum e oração. Vai ser necessário reservar um momento, irmãos, e se desligar de tudo, se nós queremos viver algo sobrenatural. Se nós queremos ir além daquilo que já vivemos, precisamos dedicar a nossa vida a Ele.
É necessário. Ele tem algo maravilhoso para mim e para você, mas vai ser necessário se desprender de algumas coisas, se afastar de algumas coisas. Falar: eis-me aqui, Senhor, estou contigo no secreto, a porta já está fechada, agora fala comigo. Mas Jesus precisava ensinar Pedro a fazer mais uma coisa. Ele sabe manusear as redes, mas agora é na varinha de mão. Eles são questionados acerca do imposto. Quando Jesus e seus discípulos chegam a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto no templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos? Mas, para que não o escandalizemos, vá ao mar e jogue o anzol. Vai aonde? Vai aonde? E joga a rede. O anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abre-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, ou uma estátua. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Aqui tem um problema. Eles precisam pagar o imposto e não têm o dinheiro. Jesus diz: Pedro, vá até o mar, mas dessa vez você não vai com rede, dessa vez você vai com uma linha e com um anzol, porque essa pescaria não vai ser abundante. Você vai pegar um peixe, mas esse peixe vai resolver o seu problema. O Du é pescador, ele vai me ajudar aqui. Eu não gosto de pescar, irmão. Eu vou falar por que eu não gosto de pescar. Geralmente quem vai pescar quer que as pessoas fiquem em silêncio, correto? E quem vive próximo a mim sabe que eu tenho um pouco de dificuldade em ficar quieto, em silêncio. Resumindo, eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Às vezes nós encontramos alguns amigos, né, Wellington? E aí a esposa pode ligar, nós olhamos para o celular e falamos assim: dá para conversar mais um pouquinho. É assim que acontece, porque nós gostamos de falar, gostamos de conversar. E geralmente a conversa não é nova. Geralmente os assuntos são o mesmo. Nós vamos se alegrar com os mesmos assuntos, com as mesmas pessoas. Não muda nada, mas nós queremos conversar e é isso que nós fazemos. Por isso que eu não vou para a beira do lago pescar. Meu pai gosta, mas eu não dá. Mas o Du, meu pai, que são pescadores aí. Ô Du, quando você vai pescar, o que você leva de isca? Hoje tem massinha. Na época do meu pai, salsicha. Na época do meu pai não usava nada disso, mas eu não vou revelar a idade do meu pai. Quando meu pai ia pescar, sabe o que ele fazia? Ficava um dia inteiro batendo a enxada, cavucando, tirando minhoca. Então, eu não vou revelar a idade, mas já faz um tempo, eu acho que ninguém leva minhoca mais para pescar. O peixe não quer saber mais de minhoca. Mas agora o que está dentro desse peixe não é minhoca, não é salsicha, não é massinha. Tem uma moeda dentro dele. E essa moeda não serve de alimento para esse peixe. Sabe o que acontece? Aleluia. Se Pedro não pesca ele, provavelmente ele morreria sufocado. Agora eu trago você aqui. Ide e eu vos farei pescadores de... Mas quando Jesus chamou Pedro, ele estava pescando. E agora ele está novamente fazendo o quê?
Jesus precisa te ensinar como fazer. Isso aqui é a teoria, e depois ele vai para a prática. Esse peixe está sufocado, Elton. E agora vamos trazer para os nossos dias e vamos aplicar. Tem muitas pessoas sufocadas. Tem muitas pessoas que nós conhecemos que estão a ponto de morrer, porque tem algo na garganta engasgado, e ela não consegue ser aliviada. Eu vou cavar mais um pouco. Tem pessoas que estão sufocadas no vício. Tem pessoas que estão sufocadas num relacionamento que foi frustrado. Tem pessoas que estão sufocadas porque perderam algo e não conseguiram superar. Tem pessoas que estão sufocadas porque não conseguem êxito daquilo que colocam diante de Deus. Muitas pessoas estão sufocadas, mas deixa eu falar algo para você. Se eu estou na condição aqui de pescador, como você também está, abre a boca desse peixe, tira essa moeda daí, irmãos. Vai deixar morrer? Nós precisamos ir atrás dessas pessoas que estão sufocadas e tirar aquilo que pode os matar. Entramos em casa de paz, Wellington, e sabe o que nós estamos fazendo? Tirando moedas, tirando aquilo que sufocava, tirando aquilo que podia matar. Muitas pessoas estão prestes a morrer, e não é outra pessoa senão eu e você que vamos ir lá. O anzol foi lançado, o peixe foi fisgado. Abre a boca dele, tira o que sufoca. 2 problemas resolvidos: o do peixe e o de Pedro. O imposto está pago e o peixe está vivo. Vocês entenderam? Ele sabe pescar, mas como eu disse que nós precisamos analisar a Bíblia no seu macro. O homem que ele está seguindo, o Jesus a qual prometeu, disse: vinde após mim. Ou seja, o que é vinde após mim? Não é andar na minha frente, é aonde eu for, você vai comigo. A promessa ela é condicional, A promessa ela é condicional. Quer que se cumpra? Me siga. A promessa ela tem uma condição. Você quer que se cumpra? Quer se tornar pescador de homem? Então me siga. Mas agora Pedro, Jesus vai, ele vai. Jesus vai orar, ele vai junto. Jesus vai entrar em uma casa e ressuscitar a filha de Lázaro que está morta, ele está lá. Ele faz parte do elo de intimidade de Jesus. Ele é próximo. Ele decidiu isso. Porque 12 foram escolhidos, mas tem alguns que decidem estar mais perto. Eu não sei você, eu quero estar no meio desses 3: Pedro, Tiago e João. Aonde ele vai, eu quero ir também. Porque eles vão viver a coisas que os outros não viveram. Eles vão em lugares a qual os outros não foram. Eles vão presenciar coisas que outros não presenciaram. Mas aquele homem que diz: venha após mim, ele é o mesmo que um dia estava pregando e ensinando e disse: ei, eu vou partir, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu volto. Este homem, por nome de Jesus, ele morre, Wellington. E sabe o que acontece com Pedro? João 21. Pedro, ele olha para aquele homem que diz: vinde após mim, e diz: ei, cadê ele? Aquele que me chamou, aquele que fez a promessa, não está mais aqui. E a promessa, como está? Será que acabou? Ele disse: vinde após mim, e ele não está mais entre nós. Labandaraias. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescador de homens. E isso ainda não tinha acontecido. Mas sabe o que Pedro faz?
A Bíblia não oculta os seus erros. Ele disse: ei, ele morreu. Estou conjecturando. A promessa acabou. Eu vou voltar a pescar. E Pedro, como era influente, sabe o que os outros dizem? Eu vou também. Agora eles estão lá, Wellington. O cenário parecia o mesmo. No mesmo lago. Não sei se era o mesmo barco. A rede provavelmente não era a mesma, mas a pessoa era a mesma. A frustração era a mesma. E ele chega: ei, lança a rede à tua direita. Lança a rede à tua direita. Mas o filme é o mesmo. Mas sobre a tua palavra eu lançarei. A história vocês sabem. Novamente, a rede está cheia. Novamente, um milagre aconteceu. Mas agora tem um problema. João disse: ei, é ele. Pedro se apressa. Jesus, ele acende uma fogueira. Está ali fazendo um churrasco na beira da praia. Mas para Pedro, Wellington, entenda uma coisa. A última vez que Pedro esteve perante uma fogueira foi quando ele negou o mestre. A última vez que ele esteve diante de uma fogueira foi quando ele negou o mestre. E agora ele está novamente naquele mesmo cenário. Sabe o que Jesus estava querendo trazer para Pedro? Pedro, você lembra a última fogueira que você esteve? Você me negou. Mas eu quero usar o mesmo cenário para dizer para você que a promessa ainda está de pé. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? O me amas aqui é Ágape, que está dizendo: tu me amas, aquele amor incondicional, Pedro. Sabe o que Pedro diz, traduzindo para vocês? Mestre, eu gosto de você. E a pergunta era: tu me amas mais do que todos os outros? Ele disse: eu gosto do Senhor. Mais uma vez Jesus está dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro diz: mestre, o meu amor não é aquele que eu achava que era. Eu gosto muito do Senhor. E sabe o que Jesus disse? Apacenta as minhas ovelhas. Mas agora Jesus, ele desce o degrau do amor. Tu me amas, Pedro? Esse amor que você diz que não é aquele todo, ele diz. Pedro se entristece e diz: tu sabe todas as coisas, mestre. Eu te amo. E é isso que eu tenho para oferecer. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo: eu sei, Pedro, que você não está no nível que você achava que estava, mas a promessa ainda está de pé. Apacenta as minhas ovelhas. Mas cadê o pescador de homens? E aqui nós finalizamos a mensagem. Pedro ainda não tinha, a promessa ainda não tinha cumprido por completo. Faltava lançar as redes. Esses homens vivem algo extraordinário. Eles, no dia de Pentecostes, a glória do Senhor invade a casa. E todos que estavam lá foram cheios de Deus. Foram batizados com o Espírito Santo. Eram vistas descendo línguas repartidas como de fogo. Alguns diziam: esses homens estão bêbados. Pedro disse: não, a essa hora? São 9 horas da manhã e vocês estão falando que eles estão bêbados. Vocês estão equivocados.
eles estão cheios de Deus. Sabe o que está acontecendo aí? Aquilo que o profeta Joel disse e profetizou. Nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre quem? Sobre alguns. Não. Sobre todos os povos. Os seus filhos e as tuas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, e sobre os seus servos e sobre as tuas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Aí está se cumprindo. A palavra é essa. Pedro continua pregando, velho. Pedro continua pregando. Ele diz: ei, lembra o que Davi disse? Ei, ele ia morrer, ele ia para a sepultura, mas o corpo dele não ia decompor, ele não ia ficar lá dentro, essa sepultura ia ficar vazia, esse sepulcro não ia ficar com o corpo de Jesus lá, porque ao terceiro dia ele iria ressurgir. Tudo isso se cumpre, a pregação é poderosa, e na hora de lançar a rede, Wellington, sabe quantas pessoas vêm? Aproximadamente 3.000 almas, sem contar as mulheres. Entenda uma coisa, ele prometeu e ele vai cumprir. Lança a rede. A promessa está de pé. A promessa ainda está de pé. Os seus erros não anulam a promessa de Deus para você. Se ele disse, ele vai cumprir. Com rede já se cumpriu. Mas e a varinha agora? Falta uma. Pedro e João estão subindo ao templo agora. E a hora? É a hora nona. É a hora da oração. 3 da tarde. Lourenço. Lembra daquela moeda, Wellington? Agora tem um homem que era colocado ali todos os dias na porta do templo. E sabe o que ele queria? Uma moeda. Mas esse cenário Pedro sabe lidar. Pega agora a vara, Pedro. Dessa vez não vai ser com rede. Existe um homem que está falando: ei, me dá uma esmola. Existe um homem que está dizendo: me dá uma moeda. Mas sabe o que acontece? Se Pedro dá a moeda, aquele homem ia continuar sendo sufocado. Se Pedro fala: está aqui aquilo que você me pediu, aquele homem ia continuar sendo sufocado pelas adversidades, pela sua enfermidade, pela sua limitação. Mas Pedro diz: ei, só um momento, eu não tenho moeda para te dar, mas eu tenho algo que vai resolver a sua vida. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho aqui dentro de mim vai resolver o seu problema. Em nome de Jesus, eu estou lançando. O anzol está sendo lançado. O anzol está sendo lançado. Em nome de Jesus, levanta e anda. A promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Oh, labandaraya me canta. Alguém prepara um louvor aí, irmãos. A promessa vai se cumprir. A promessa há de se cumprir. Ele lançou a rede, mais de 3.000 almas. Mas agora eu preciso lançar o anzol, porque aquele que resolve o problema de muitos não deixa um para trás. O mesmo Jesus que te chamou para resolver o problema de muitos, Ele também resolve o problema de um.
Aleluia. Espírito Santo. Cadê? Ô Du, pega o instrumento aqui, Du. Ô Vitor, vai lá. Existe uma promessa sobre a tua vida. E os seus erros não vão anular essa promessa. Existe uma promessa que ela vai se cumprir. Mas o que eu preciso? Seguir Ele. Aonde Ele ir, eu vou atrás. Agora, irmãos, aquele Jesus que aonde Ele ia, Pedro estava atrás, agora não está mais do seu lado. A pessoa do Espírito Santo, ela habita aí dentro de você. E eu tenho uma notícia para te dar. Você não vai conseguir chegar a alcançar a promessa sozinho. Existe um que chama o Consolador, o Ajudador. E é Ele quem vai te auxiliar. Se coloque de pé.